Olá, queridos! Como está você? Desejo que estejam bem. Vamos para mais um excelente conteúdo. Hoje estaremos analisando uma preciosa reflexão do saudoso irmão Spurgeon, mais conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Vamos à sessão. Texto bíblico, Jó capítulo 23, versos 1 a 17. Exposição. Nosso espaço não nos permitirá muito tempo neste maravilhoso livro de Jó, mas o que temos a seguir é uma ilustração das expressões das aflições do patriarca. Em Jó, capítulo 23, versos 1 e 2, Jó respondeu, dizendo: Ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre meu gemido. A maioria dos homens que gemem, eles gemem antes de ser ferido, ou ainda mais, depois de o serem. Esse não foi o caso de Jó. Ele tinha um bom motivo para cada gemido. E quando ele mais gemeu, ficou aquém de expressar o que sentia interiormente. Em Jó, capítulo 23, no verso 3, ele diz: Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Mesmo em seu pior estado, o homem bom conhece o seu verdadeiro refúgio. Quando os pecadores se afastam de Deus com raiva, os santos correm para ele com esperança. No entanto, o Senhor às vezes é um Deus que se esconde e ele tem sábios filhos para responder dessa maneira. E ele continuará assim não mais que o absolutamente necessário. No capítulo 23 de Jó, no verso 5, ele diz: Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Jó desejava ter a questão que os seus 3 amigos levantaram, julgada com justiça na mais alta corte. Ele sentiu que poderia, com liberdade, pleitear com tão justo juiz. Somente o coração puro pode pleitear semelhante inquirição. Aquele que sabe que está limpo através do sangue de Jesus não tem medo de comparecer perante as cortes celestes. Jó capítulo 23, verso 6. Ele diz: Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me atenderia. A inocência não teme o poder. O Senhor nunca esmaga um homem porque ele está caído, antes deleita-se em levantar o que está prostrado. No capítulo 23, verso 10, Jó diz: Porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Jó conforta a si mesmo com a certeza de que, se não conseguir encontrar o Senhor e falar em sua própria defesa, seu caso já lhe é conhecido e, no devido tempo, será decidido a seu favor. Quão abençoadamente sua fé manteve sua ancoragem, embora a tempestade rugisse terrivelmente. Jó 23, verso 12. Ele diz assim: Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mais uma vez, em resposta às acusações de seus 3 hostis amigos, ele protesta sua inocência diante de suas acusações e rejeita a ideia que esteja sofrendo por alguma apostasia oculta. Jó 23, verso 14. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Ele estima suas provações, considerando os decretos imutáveis e inescrutáveis de Deus, e sugere que muitas outras provações ainda poderiam recair sobre ele, para as quais ele era incapaz de encontrar-lhes uma razão. Jó 23, verso 15. Ele diz: Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele. O grande sofrimento não podia aniquilar sua fé, porém amortecia sua alegria. Ele também chegou a pensar em um Deus absoluto fazendo o que deseja, e não é de admirar que Jó tremesse diante dessa contemplação. Apenas quando contemplamos a Jesus é que vemos que Deus é amor. 1 João 4, verso 8 e 16. Jó 23, verso 17. Ele continua sua defesa: Porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com a escuridão. Jó desejou, por uma prematura morte, escapar do sofrimento, mas todos esses desejos são vãos. Não podemos voltar atrás, portanto, pela fé, sigamos adiante. A mim, queridos escolhidos, não deixem de compartilhar esse material, é gratuito, inscreva-se em nosso canal para não perder outros conteúdos. Deus abençoe a todos. Que possamos crescer sempre mais na graça e no conhecimento do nosso Deus. Por Charles Haddon Spurgeon, adaptado para o canal Teologia Reformada Alcemir Jr.